Olá, queridos irmãos, graça e paz, estamos de volta para mais estudo bíblico, fico muito feliz em ver você por aqui e a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: em um dos seus vídeos você mencionou que a Bíblia tem dois tipos de textos, que são os textos mandamentos e os textos descritivos. Poderia explicar melhor essa diferença e dar alguns exemplos para o nosso melhor aprendizado? Muito obrigado, querida irmã, por assistir os nossos vídeos e também por deixar essa pergunta. Eu quero sempre lembrar você que você também pode deixar sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, eles estão abertos para que a gente possa trocar experiências, trocar ali opiniões e, claro, a sua pergunta pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Segunda a sexta às 15 horas tem dúvida nova sendo respondida aqui no canal, então passe sempre por aqui para acompanhar. E desde já, dá uma olhadinha embaixo do vídeo. Você já está inscrito aqui no canal? Faça a sua inscrição, é gratuito, participe da nossa comunidade. Estamos chegando nesse momento a quase 500 mil inscritos. É bênção, é muita gente estudando a Bíblia junto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com. Sou autor também desse canal e eu ajudo pessoas a entenderem melhor a palavra de Deus sem aquela linguagem teológica difícil. Então nós vamos agora aprender um tema muito importante. Convido você para ir para a gente ir agora até a minha lousa de explicações, aprender mais dessa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, diz o texto o seguinte: tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Esse texto aqui é muito conhecido, ele está falando ali a respeito da vida do rei Salomão, mas tem algo nesse texto que vai nos ajudar a entender uma questão muito importante dentro da Bíblia Sagrada. Muitos leitores da Bíblia confundem-se muito em seus estudos ao não entender bem algo que é muito importante para o estudante da Palavra de Deus. E o que é isso? É a diferença, preste bem atenção nisso, a diferença que devemos fazer entre pelo menos dois tipos de texto da Bíblia. Quais são eles? Aqueles que contêm mandamentos de Deus e aqueles textos da Bíblia que são descritivos. E ali neles você tem que ter muito cuidado para tirar conclusões. Por exemplo, por que o personagem Ló transou com as próprias filhas? Deus aprovou esse tipo de coisa realizada ali? E se Deus não aprovou, por que está na Bíblia e por que não tem ali nenhum puxão de orelha de Deus escrito na palavra de Deus? Por que Noé ficou bêbado? Isso foi algo que Deus aprovou? Deus aprova então a bebida ali, mesmo que passe dos limites? Porque homens de Deus tiveram várias mulheres, como por exemplo Salomão. Isso era aprovado pelo Senhor, já que não temos ali nenhum puxão de orelha também do Senhor claramente sobre esse tema? Veja, compreender a diferença entre os textos que têm mandamentos e princípios de vida e textos descritivos irá te ajudar muito em seus estudos. Irá te ajudar a perceber detalhes que vão te ajudar muito a fazer uma interpretação correta do que a Bíblia diz. E eu vou te ensinar o que são esses dois tipos de texto e nós vamos ver exemplos práticos dentro da Bíblia e você vai ver como que isso vai abrir a sua mente na interpretação. Então aquele recadinho, fique até o final do vídeo para que você aprenda com profundidade. Comecemos então explicando o que são textos mandamentos, que é a parte mais simples. Os textos com mandamentos são bastante claros, pois geralmente eles contêm ordens diretas para fazer alguma coisa ou para não fazer alguma coisa. Vamos ver um exemplo de cada para que isso fique mais claro na sua mente. Por exemplo, observe Marcos capítulo 12, de 29 a 30. Respondeu Jesus, o principal é... Jesus está falando aqui, qual é o principal mandamento? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora observe aqui a estrutura do mandamento, algo que é para fazer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então veja que está claro aqui que nós temos um mandamento. Observe que nós temos nesse texto uma ordem direta do que deve ser feito. É o que a gente chama de mandamento positivo. Por quê? Porque ele não está fazendo uma proibição, mas ele está falando algo que você deve realizar. No caso desse texto, ele envolve uma ação, uma recomendação
de uma ação positiva direta, que é amar o Senhor de toda a tua alma, de toda a tua força e por aí vai. Então observe que é uma estrutura bastante simples de você identificar. Então quando existe algo mandando você fazer algo, é um mandamento. Agora nós temos aqui um outro tipo de mandamento também, em Êxodo 20:17, que é aquele que começa geralmente com a palavrinha não. Observe bem esse: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esse tipo é o mais comum, né? O mandamento que mais aparece dentro da Bíblia. Observe que geralmente ele começa então com a palavrinha não, ou alguma outra palavra que indique uma postura que não deve ser tomada, ok? Então a gente classifica esse tipo de mandamento com uma ordem negativa, ou seja, um mandamento negativo, não que ele seja ruim, negativo no sentido que ele proíbe algo, que ele fala para você não fazer algo, uma ordem negativa direta do que não se deve fazer. Então nesse verso, por exemplo, que nós acabamos de ler, fica claro que não é para cobiçar nada, que isso é pecado. Tá, mas será que é tão simples assim avaliar e classificar os mandamentos? Não. Você vai observar que existem alguns cuidados a serem tomados com textos que têm mandamentos. Você sabia que não são todos os textos que têm mandamentos que nós devemos cumprir hoje em dia? Pois é, muita gente se confunde muito com essa questão. Por isso a gente vai aprender agora os cuidados com esse tipo de texto, mandamento. E antes de te explicar isso, só um recado rápido para você. Muita gente me perguntou como é que é o nosso curso lá por dentro. Olha que interessante aqui na tela para você. Eu estou gravando aqui no meu computador, mas funciona também em tablet, em celular. Olha só que interessante. A gente tem um menu aqui, ok? No canto esquerdo, nós temos as nossas aulas. Estou aqui com a aula de número 1 selecionada. E aqui o aluno dá o play, assiste a aula. A gente tem, inclusive, aqui embaixo, área de comentários. Olha só, já estamos com quase 3.000 comentários dos nossos alunos. Temos PDF da aula, temos MP3 para você ouvir a aula, se você quiser, né? Por exemplo, enquanto está no carro. Tem gente que gosta de fazer assim também. Temos aqui os módulos de bônus, né? Temos aqui muitos bônus, planos de leitura, um monte de coisa importante para o seu estudo da Bíblia Sagrada. E aqui, olha só que interessante, temos os módulos das aulas, olha. Então você consegue abrir aqui os módulos, ver cada uma das aulas, muito organizadinho, de Gênesis a Apocalipse. Então veja, participe, é uma oportunidade muito importante para que você aprenda a Bíblia Sagrada, tudo mastigadinho, tudo organizado. E claro, você consegue inclusive falar comigo pelo Zap aqui, já tem um link para você clicar, já cai dentro do meu Zap para fazer perguntas, ok? Então, participe com a gente do nosso curso. Então, se você quer participar do nosso projeto de estudo da Bíblia toda e ainda de ajudar missionários, você acesse embaixo do vídeo, sempre fica um comentário em destaque. Você vai clicar aqui em cima desse comentário e vai abrir a área de comentários. E aí, no primeiro comentário fixado, tem o link da nossa página. Ou também você pode acessar o nosso site, esboçandoideias.com. Acesse algum estudo lá que vai aparecer para você informações do nosso curso, ok? Olha só, você sabia que existem mandamentos que foram dados para certo momento da história de Israel, por exemplo, e não precisam mais ser obedecidos hoje em dia? Sim, estão lá na Bíblia. Vamos ver um exemplo? Êxodo 34:25, por exemplo. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para a manhã. Então observe bem a estrutura. Nós temos aqui o não, que indica para a gente um mandamento negativo, ou seja, que vai indicar uma coisa que não deve ser feita. No entanto, não é somente isso que nós temos que avaliar nos mandamentos. Olha só, aqui nós temos uma estrutura clara de um mandamento, como nós já aprendemos. Mas será que a gente obedece hoje em dia? A análise ampla do texto irá nos mostrar que se tratava de um mandamento sobre o que? A Páscoa judaica, ok? Mas após Jesus Cristo, e aí a gente olha o contexto amplo da Bíblia, sabemos que não mais fazemos sacrifício dos animais.
A gente não comemora mais a Páscoa judaica daquela forma. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Logo, o mandamento acima, anterior, que nós vimos, ele não é mais usado em nossos dias. A gente não mais sacrifica um cordeiro na Páscoa. A gente não mais come ele somente na noite da Páscoa, sem deixar nada para o dia depois, para o dia de amanhã. Então veja, Cristo cumpriu plenamente esse mandamento e para sempre. Então você percebe como que o estudo da Bíblia deve ser cuidadoso e dedicado, principalmente para que você observe o tipo de mandamento que pode e deve ser cumprido e aqueles que não devem e que não precisam ser mais cumpridos. Isso é muito importante o estudante da Bíblia ter cuidado e zelo, ok? Então nós temos uma série de estudos. Se você gostar desse tema, você deixa aí no comentário que eu faço mais vídeo explicando a respeito de mandamentos que devem ser cumpridos e que não devem ser cumpridos, ok? Mas para a gente focar aqui no nosso tema de hoje, vamos agora pular para os textos descritivos. Então, como o próprio nome já nos indica, eles vão descrever algo. Não temos na descrição, nesse caso, nenhuma aprovação ou desaprovação, a não ser que ela seja pontuada claramente no texto. Então, se você tem um texto que está descrevendo e o próprio Deus já realiza alguma ação ali e já fala ou manda falar algo dentro desse texto que indica uma desaprovação, aí ele pode indicar para a gente um tipo de mandamento ou um tipo de postura que Deus não quer que a gente realize. Por exemplo, veja, a Bíblia cita Deus conversando até mesmo com o diabo. Então observe Jó 1,7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse. Então veja que a Bíblia está descrevendo aqui o que o diabo disse. Então dentro da Bíblia nós temos até mesmo textos que o diabo está falando. Então é preciso ter cuidado sempre na avaliação de contexto. E o diabo diz ali: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Muitos leitores apressados já irão tirar conclusões equivocadas aqui, achando que Deus fica conversando com o diabo todo dia, frequentemente, que Deus e o diabo estão lado a lado, e alguns mais ousados que Deus e o diabo são até amigos, que conversam e batem um papo ali sobre a humanidade, que Deus tem até uma relação amistosa com Satanás. Obviamente, não preciso nem dizer que essas são conclusões totalmente equivocadas. Um texto descritivo, ele descreve uma história tal qual como ocorreu. Por exemplo, no livro de Jó, esse trecho que nós pegamos, observe que o autor não faz análises e nem tira conclusões desse diálogo entre Deus e Satanás, ele apenas narra conforme ocorreu. Ele está descrevendo. E veja, se o autor não deu para a gente nenhum indício, nem algo claro e objetivo para a gente analisar, a gente não deve ir além do que o texto está dizendo nesses casos. Por isso, nos textos descritivos, devemos ter muito cuidado ao formular conclusões e aplicações do texto. Olha, o que eu mais vejo nessa internet, nesse YouTube, é gente pegando texto descritivo e inventando um monte de informações, de conclusões que o texto não dá e nem que textos de outros lugares da Bíblia apoiam a gente fazer com aquele texto. Então, é preciso ter muito cuidado. E nós temos centenas desses textos dentro da Bíblia. Cabe aos leitores estudar de forma equilibrada para evitar tirar conclusões equivocadas desse tipo de texto que é muito difícil, já que o foco principal deles é informar uma determinada história ou acontecimento tal qual como ele ocorreu. Mas é claro, irmãos, aqui também a gente não precisa ficar com medo de interpretar. É claro que é possível fazer algum juízo de valor sobre essas histórias usando outros textos que nos mostram a vontade de Deus para um fato parecido ou igual. Isso aqui é possível fazer, mas sempre com muito cuidado e zelo. Por exemplo, a Bíblia narra alguns servos de Deus que praticaram a poligamia, não é verdade? Homens, por exemplo, como Davi, como Salomão, que tiveram mais de uma mulher. Isso é citado de uma forma descritiva muitas vezes ali no texto, mostrando a realidade dos fatos como aconteceram. Assim como, por exemplo, o primeiro texto que eu mostrei para você,
que fala das mulheres de Salomão. Obviamente o texto depois vai narrar a idolatria de Salomão e que essas mulheres fizeram mal para ele, né? Esses relacionamentos fizeram mal para ele. Mas veja, nós não temos narrativas descritivas, por exemplo, em muitos desses textos, de Deus repreendendo muitas dessas pessoas. De uma forma bem clara, por exemplo, falando, olha, você está errado em fazer isso, é para ter só uma esposa. Nós não temos muitas vezes Deus lançando sobre eles alguma punição também específica. O que leva muitos apressados a concluir, por exemplo, que Deus achou muito bom a poligamia lá do Velho Testamento e que está tudo bem e que não teve problema nenhum. No entanto, olha só que interessante. Olha esse exercício que eu vou fazer com você. Quando a gente passa para utilizar o contexto amplo da Bíblia para entender, então, algumas narrativas e alguns textos descritivos, a gente vai encontrar, por exemplo, Gênesis 2:24. O que diz Gênesis 2:24? Que é o casamento entre um homem e uma mulher. Deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e se tornam uma só carne, né? Falando ali a sua mulher e não a várias mulheres. E, por exemplo, Deuteronômio 17:17, que fala a respeito dos reis, que eles não deveriam multiplicar para si mulheres. Então, são textos que vão indicar para a gente que os textos descritivos de poligamia indicavam ali um desvio desses homens, e isso foi descrito para a gente para demonstrar como eles eram, que eram homens, pessoas que estavam também sendo mudadas, transformadas pelo Senhor, mas erraram terrivelmente. A Bíblia não esconde os erros dos seus maiores personagens de forma nenhuma. Então, esses textos nos ajudam a perceber que tais atitudes desses homens não eram apropriadas, mesmo que não tenham sido condenadas ali no texto descritivo. Então você observa que os textos descritivos eles devem ser lidos com cuidado e sempre buscando apoio de outros textos para tentar entender se aquilo foi correto, se não foi correto, o que está acontecendo ali. Então nunca, preste bem atenção nisso, nunca leia um texto descritivo isoladamente. Sempre busque o contexto mais próximo, que é o imediato, e o amplo. Dessa forma, então, esses textos descritivos devem ser estudados com cuidado muito especial. O texto mandamento também, né? Mas ele é mais fácil de compreender, como você pode perceber. E também tirar conclusões morais ou que tenham algum juízo de valor ou fazer aplicações do texto devem ser sempre com muito cuidado, com análises amplas de contexto para não falar abobrinha. Dessa forma, eu vou aqui concluindo, animando a você, que é estudante da Bíblia, que se dedique cada vez mais. Quanto maior o conhecimento que você tem da Bíblia toda, né, mais você vai conseguir conhecer sobre esses textos e eles vão ficando para você mais fáceis de compreender, de interpretar corretamente à luz de toda a Bíblia. Então, se isso é difícil para você, não desanime, não desista, continue firme nessa grande aventura de compreender melhor a Bíblia a cada dia. E vamos fazer um exercício já a respeito disso? Olha só, eu fiz um vídeo aqui explicando e utilizando então essa interpretação de contexto para entender essa questão. Por que Deus permitiu que homens como Abraão, Jacó, Davi e Salomão tivessem várias mulheres, como está nos textos descritivos a respeito deles? Eu vou explicar nesse vídeo e você já tem então ali uma demonstração do uso desse conhecimento sobre texto-mandamento e texto descritivo. Espero você nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.